Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Saúde é o Tema. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire 820 AM. Eu sou Amanda Mendes, estudante do 6º período de jornalismo da UFPE, e estarei com vocês nesta quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019. O Saúde é o Tema ao vivo já está no ar. Lembrando que você pode nos acompanhar pela frequência 820 AM, como também pelo streaming da nossa página do Facebook. É só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire para nos encontrar na web. Gente, hoje vamos ter a última edição do especial do projeto Além da Cura, que traz para vocês mais informação sobre o enfrentamento do câncer de forma sensível e humanizada. Quem apresenta é a Helena Portillo. E boa tarde, Helena. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Paulo Freire para essa última edição do seu projeto. Obrigada, Amanda. Eu agradeço à Rádio Paulo Freire, ao programa Saúde é o Tema, por ter nos recebido. E hoje, como você disse, é o último especial Além da Cura. Esse trabalho é continuidade do projeto Além da Cura, que começou com um documentário e rodou o mundo, ouvindo mulheres que enfrentaram câncer. Atualmente, o Além da Cura produz conteúdo com o objetivo de desmistificar o câncer e propor um novo olhar sobre a vida. Também é isso que queremos com essa programação. Hoje vamos conversar com a professora Kátia Aquino. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e um momento de compartilhar com todo o público um pouco do que é passar pelo câncer. Então, agradeço imensamente o convite. Muito obrigada. E vamos começar antes mesmo de enfrentar o câncer. Como é que você enxergava essa doença? Bem, eu acho que, como a maioria da população, o câncer ele ainda é algo visto como uma sentença de morte, não é? Às vezes as pessoas não acompanham o desenrolar da ciência no sentido de buscar alternativas para o tratamento. E como você não está dentro do processo do câncer, você acaba ficando alheio aos desenvolvimentos. E dessa forma é notório que as pessoas ainda vejam o câncer como uma sentença de morte. E, de certa forma, eu via dessa forma, até porque perdi pessoas queridas com essa doença. Então, é, de fato, difícil acreditar que algo possa ser diferente quando se tem um diagnóstico de câncer. E, Kátia, você, como era a sua vida? Em que momento da vida você estava quando recebeu esse diagnóstico? Você é professora? Sim. Conta um pouco dessa trajetória, né? Eu sou professora há mais de 20 anos, né? Então, eu escolhi essa profissão de verdade. Eu acho que é algo que me traz felicidade, poder fazer a formação, compartilhar e contribuir para a formação de um outro ser humano. E eu estava no meu momento de realmente acreditar que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Então, eu entrei no colégio de aplicação, sou pesquisadora dentro da Universidade Federal de Pernambuco, trabalho no Departamento de Energia Nuclear, trabalho com a formação docente. Então, eu tenho ramificações profissionais que me trazem muita felicidade, né? Tenho um filho, tenho um marido que realmente é alguém que veio para ser alguém especial na minha vida, de verdade, é uma escolha real, né? E esse era o meu momento, né? De mãe, de profissional. Desculpa. Traz emoção, né? A gente lembrar de certas coisas. E é lógico que quando a gente olha para o que a gente estava vivendo, né? Uma família bem equilibrada, um trabalho bem escolhido e principalmente alunos que estão ao redor e que, de certa forma, têm uma contribuição importante nesse sentido do amor. Então, foi nesse exato momento que eu descobri o câncer, né? Meus pais são vivos, minha família é toda junto, né? E foi exatamente nesse momento. Foi como se caísse de um balão bem alto.
e você olhasse para baixo e não visse o chão. Simplesmente você está caindo. Era essa a sensação que eu tive no momento que eu descobri. E quando você recebeu o diagnóstico, como foi assim a notícia? Você já tinha pensado sobre ter câncer? Na realidade, o câncer que eu tive foi no colo do útero, né? E o câncer de colo de útero, na sua grande maioria, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, é ocasionado por um vírus chamado HPV. Inclusive, é um vírus que hoje existe a vacinação de meninas e meninos contra o vírus HPV, porque ele é silencioso, ele é assintomático. Ele é um vírus que é passado pela relação sexual, ele é uma DST. E acho que nem é mais esse nome DST, eu acredito que tem uma pequena mudança, mas é um vírus passado na relação sexual. E eu me vi contaminada por esse vírus, vim acompanhando desde o dia que eu descobri, não é? Mas nunca me coloquei numa situação de câncer porque eu cuidava, não é? Uhum. Tinha que acompanhar a evolução e eu nunca me preocupei com isso, embora eu soubesse que o tipo de vírus era o agressivo, era realmente o que poderia causar o câncer. Mas eu sempre tive uma vida muito positiva e sempre acreditei no melhor e continuei o acompanhamento. É lógico que o acompanhamento já era um reflexo da possibilidade, né? E eu fui acompanhando, enquanto as mulheres fazem o exame preventivo de ano em ano, eu teria que fazer de 6 em 6 meses, e é algo que eu, sinceramente, não sei explicar. Hoje, eu fiz o meu preventivo em janeiro, e, sinceramente, não sei se foi erro médico, o que foi, mas quando eu fiz de novo no meio do ano, já estava o carcinoma, que pela evolução não tem explicação. Então, realmente, ou era erro médico dos exames anteriores, era um erro de exames, ou realmente, até hoje, nem minha oncologista consegue explicar o que houve, porque não foi a falta do cuidado. Ele era agressivo ao ponto de se desenvolver em pouco tempo. Então, foi assim que aconteceu comigo. Então, realmente, foi aquela história do balão. Você está no balão e, de repente, você começa a cair sem ver o chão. Então, foi isso que aconteceu. E aí, quando você recebeu a notícia, apesar de estar acompanhando, foi uma grande surpresa, né? Porque não se imaginava. Isso. E aí, qual foi a primeira coisa que você fez depois de receber o diagnóstico? Foi bem interessante, porque no laboratório que eu fiz o exame, né, a biópsia, porque toda vez tinha que fazer uma vez por ano eu tinha que fazer biópsia para ir vendo a evolução daquela manchinha branca que estava no colo do útero. Eu fui buscar o exame e me entregaram. Simplesmente me entregaram o exame. Eu achei assim que eu fui sozinha, porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa positiva. Então, fui buscar o exame, como eu ia buscar a cada 6 meses. O preventivo e a cada 1 ano a biópsia. Então, eu fazia biópsia a cada ano. Então, era o cuidado realmente pelo fato de ter presente o HPV. E eu fui buscar como qualquer ano, né? E o choque foi abrir, me entregaram. Então, né? Eu desconfiei porque pediram para repetir. E aí eu tive uma certa desconfiança, mas não me falaram nada. Então, quando eu recebi, eu estava sozinha. E foi algo assim que é lógico, né? O nome carcinoma, quando você lê assim o nome carcinoma, é algo que você não acredita, né? E aí eu ainda fui falar com a atendente para saber se carcinoma era o que eu estava pensando. É câncer, né? E aí eu cheguei em casa, e eu só tive um dia de luto, que foi o dia que eu cheguei em casa e... Desculpa. Fiquei deitada o dia e a noite com meu marido. Desculpa. Não se preocupe. Desculpa, é muito forte. Então, a gente passou a noite deitado. E a única coisa, eu me lembro muito bem quando meu marido disse, o nome dele é Cláudio. Aí Cláudio falou para mim, não se preocupa, a gente tá junto nessa, né? E aí a gente passou a noite
abraçadinho, agarradinho, e foi quando eu disse, eu só tive esse dia de luto. No outro dia, eu arregacei as mangas e disse, se é para entrar na guerra, a gente vai entrar na guerra com tudo. E aí foi quando eu fui procurar o oncologista. Então, isso foi, eu recebi a notícia, tipo, numa quarta-feira, na quinta-feira, eu arregacei as mangas e na sexta-feira eu já estava no oncologista. Então, foi um luto que eu tive de uma noite, de um dia, mas não adianta a gente baixar a cabeça. O diagnóstico estava na minha frente e aí agora eu teria que lutar. E aí eu arregacei as mangas e eu fui à luta. Foi assim que aconteceu. Então, gente, você está ouvindo o especial Além da Cura aqui no programa Saúde é o Tema, da Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A gente faz uma breve pausa e já voltamos. 75, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da UFPE. Hoje estamos recebendo Ronaldo Aboiador. Tem alguma canção que você escreveu que teve uma história por trás? A da floresta que a gente estava falando aqui há pouco. Exato, cadê a minha floresta? Tava de férias e fui para o interior, passei um mês. Quando eu voltei, eu escrevi: cadê a minha floresta, herança dos meus avós? Lindos pés de engazeiros, rodeado de lençóis. Rei que corria mansinho, hoje se acha sozinho, perdido nos arrebóis. Cadê tanto tom de vozes nos partidos de algodão? Na apanha do café, na colheita do feijão, adjunto e trabalhadores e a voz dos aboiadores do meu pedaço de chão. Cadê a apartação e as pegas de boi no mato? Rancho de palha e sapé do povo humilde e pacato. Eu mergulhei no passado, revelo o que tem sonhado, na lembrança de um retrato. O povo se torna ingrato de ver tanta rebeldia, onde eu vi sossego e paz, esperança e alegria. Hoje a natureza chora, nem a fauna e nem a flora não brota como outro dia. Cadê as ervas macias e as plantas medicinais? Minadouros cristalinos, vertente de minerais. Um progresso evoluído, aos poucos tem destruído coisas que eu não vejo mais. E por aí afora, muita saudade. Que coisa linda, gente. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema, que hoje exibe o Além da Cura, apresentado por Helena Portilho. O especial hoje fala sobre a experiência de quem viveu com um câncer. Então, Kátia, e como foi depois, né, desse dia de luto, ir para o oncologista e então contar para as pessoas, né? Acho que aí eu fiz uma grande descoberta, né? Primeiro eu fui me inteirar exatamente o estadiamento, como estava, como é que estava do ponto de vista biológico o câncer que estava se desenvolvendo, né? Então eu fui procurar informações, saber como é que são os tratamentos, se existe o tratamento. E uma coisa que me fortaleceu muito foi quando eu fiz todos os exames e o oncologista olhou para mim e fez: olha, eu não vou fazer um tratamento só para te ajudar a passar por isso, eu vou fazer um tratamento para te curar. Eu acho que isso do profissional, ele agarra nas nossas mãos e a gente consegue se empoderar com essa luta, porque toda guerra precisa de guerreiros, não é só um guerreiro, são várias pessoas, não é? Então, quando o profissional da saúde chega e fala para você: vou te fazer um tratamento para cura, por mais que ele lá no fundo não acredite nisso, mas nós pacientes, precisamos acreditar nisso, não é? Então, a gente tem uma força a mais. E aí, nessa luta toda, a gente começou o tratamento, e aí eu já sabendo que eu tinha uma chance de cura, embora o câncer que eu tinha desenvolvido já estava no estadiamento 3, o máximo é 4, então já estava no nível avançado, não é? Eu comecei a
claro, tive que começar a contar para as pessoas, principalmente no trabalho, no colégio de aplicação. Sou professora do colégio de aplicação, como eu falei, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu precisei me afastar das atividades, então eu precisei contar na escola, precisei contar para a minha família, porque esse é o exército que a gente precisa. Os amigos, a família, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que trazem um conforto num olhar, numa palavra, num aperto de mão, num abraço, não é? E, assim, a minha surpresa maior foi a receptividade. As pessoas... eu descobri o quanto eu tinha um seio de amigos e de pessoas que torciam por mim. Eu descobri que nós, seres humanos, somos capazes de muito mais daquilo que a gente pensa, no sentido de que é possível que a gente possa dar alento e conforto a um outro ser humano. E, às vezes, isso é só um sorriso, não é? Então, quando eu contei para as pessoas, eu não contei com o intuito de despedida. O engraçado é isso. Não, eu contei para as pessoas para dizer, tô na guerra, vou precisar de um exército. Vocês querem participar desse exército? E, no final das contas, eu tinha tanta gente no meu exército, que eu passei pelo câncer de forma mais leve, porque eu conseguia o conforto. O pessoal pergunta assim, o que é necessário para passar por uma guerra como essa, não é? Eu digo, primeiro, uma coisa, fé em Deus. A minha fé em Deus, ela foi de fundamental importância nesse processo, porque a fé é acreditar naquilo que você não pode prever. Mas eu acreditei que eu poderia estar curada, que eu estaria curada. Então, a fé em Deus, o autocuidado com a alimentação, não é? Com a alimentação, você buscar informações, de você ajudar o seu corpo, porque ele vai receber uma carga de quimioterapia e radioterapia que vai atingir as células boas e as células cancerosas, não é? Então, no momento que você tem consciência que você também precisa se ajudar, você consegue ter um exército forte, que é a tua família, teus amigos, o teu autocuidado, né? O teu autoconhecimento, tá certo? A tua fé, e acreditar nas mãos daquele profissional de saúde que estudou para estar ali te ajudando. Acreditar no desenvolvimento do ser humano ao chegar a tecnologias que eu pude desfrutar, não é? Engraçado é que, como eu trabalho com a área nuclear, eu estudei muito sobre o efeito da radiação para a cura do câncer, porque isso faz parte da formação de alguém da área nuclear. E é interessante poder usufruir das pesquisas que os amigos, os colegas, os pesquisadores fazem aqui. As pessoas às vezes não sabem, não é? Aqui nós temos um grupo de pesquisadores dentro dessa universidade que faz trabalhos incríveis. E eu me beneficiei de pesquisas que foram desenvolvidas no programa do Departamento de Energia Nuclear, o PROTEM. Não é? Inclusive, o médico que me atendeu, que montou o meu programa de radioterapia, foi aluno nosso da universidade, do programa. É interessante como as coisas começam a se encaixar, e aí você começa a ver que existem todo um exército que está convergindo para o bem. Né? Então, desde o pesquisador, a técnica que chega, o profissional de saúde, você se autoconhecer e tua fé em Deus. Então, tudo isso contribui para que você tenha a vitória. Muito interessante isso que você trouxe da questão da tecnologia e da sua própria participação nessa rede de informação, de tecnologia. Mas, para além desse suporte, também você comentou que buscou informações, foi atrás, e também imagino que tenha procurado outras referências de pessoas que passaram pelo enfrentamento do câncer. Isso. E como foi essa busca pelas informações? Não sei se... Talvez o que eu vou falar agora vai até lhe surpreender, Helena. Você era minha aluna na época, você lembra? Lembro. Você era minha aluna. E quando eu estava passando pelo câncer, você era minha aluna do 3º ano. E você me falou do Além da Cura.
Gostaria de deixar claro que nada disso aqui foi combinado. Eu acho que talvez ela nem esteja lembrando disso, do que aconteceu. Com certeza eu lembro. A Bruna Monteiro foi minha aluna do Colégio de Aplicação. Helena, que está me entrevistando agora, foi minha aluna do Colégio de Aplicação. E no momento mais difícil da minha vida, a Helena falou para mim do Além da Cura. E me lembrou de Bruna Monteiro, porque na realidade eu não sabia. Como eu falei no início, às vezes a gente fica alheio aos movimentos porque a gente não está vivenciando. E isso é natural. Isso é natural, né? Então você, Helena, me trouxe a informação do Além da Cura e lá eu busquei muitas informações também, porque é no compartilhamento das vivências que a gente começa a buscar e ver similaridades e diferenças e busca conforto. Não é? Então, essas informações, elas são válidas e além, claro, de um movimento belíssimo como Além da Cura, as próprias clínicas de oncologia, elas nos fornecem várias informações com palestras, psicólogos. É como eu falei, os profissionais de saúde dessa área são de fundamental importância. Do oncologista ao enfermeiro que com carinho nos aplica a quimioterapia. Né? É o carinho do saber que existe um ser humano ali que está em sofrimento físico e psicológico. E o cuidado de se ter um psicólogo, de se ter um nutricionista, de se ter um enfermeiro, de se ter um oncologista, de se ter um faxineiro que te trata e te olha com respeito. Então, todos têm papel fundamental no processo. Com isso, eu gostaria de lembrar exatamente que a sociedade, muitas vezes, carrega o estigma do câncer e torna ainda mais difícil o enfrentamento da pessoa que está passando pela doença. E que, por isso, é tão importante a gente estar levando informação para a comunidade, para as pessoas, para quem está em volta. E lembrar sempre de ter empatia, né? De olhar para o outro como uma pessoa. É uma pessoa, mas ela não é o câncer. Exatamente. E isso eu encontrei nas clínicas, nas 2 clínicas que eu passei. Eu encontrei exatamente isso. É o olhar. Às vezes você não precisa tocar numa pessoa, basta você olhar com respeito. Que o respeito ele acontece de forma mútua, tanto do paciente quanto de quem está tratando esse paciente, né? Então, um olhar, um sorriso, ele já é de fundamental importância nesse processo. Pode acreditar, ele é restaurador. Sabe? Ele é restaurador. Imagino também que compartilhar com outras mulheres, por exemplo, você falou do Além da Cura, que conheceu o projeto. Como foi essa troca de informação, de vivências? É algo maravilhoso, porque a gente começa a encontrar em outras pessoas os mesmos problemas, mas visualizados e vividos de formas diferentes, bem particulares, que tem a ver com cada um individualmente. Então, cada mulher, cada homem que passa, cada ser humano que passa pelo câncer, ele enfrenta de uma forma. E é nesse compartilhamento que a gente começa a refletir aquilo que a gente está passando e aquilo que a gente pode melhorar dentro do próprio enfrentamento, não é? Então, o Além da Cura, como outros movimentos importantes de apoio à mulher ou ao homem com câncer, eles vêm nessa direção. É o compartilhar de experiências, é a reflexão daquilo que a gente pode sempre melhorar, não é? E aí o Além da Cura fez um vídeo, e esse vídeo circulou à internet, e pessoas que estavam longe de mim conseguiram estar perto de alguma forma, sabendo do que eu estava passando e entendendo que poderiam contribuir, nem que seja com um oi, nem que seja com joinha. Tudo isso foi de fundamental importância. Foi revelador. E a gente acaba tendo a impressão de que nossa missão é essa de estar aqui, falando para outras pessoas que o câncer ele não é uma sentença de morte. O câncer, às vezes, é algo que vem para mostrar que a gente pode ser melhor. E como você descobriu que poderia ser melhor nessa tua jornada? Primeiramente, é engraçado que o câncer ele chegou na minha vida e foi embora. Pelo menos até o momento eu estou em remissão, né? São 5 anos.
faz 3 que eu recebi o diagnóstico de que ele não estava mais lá, não é? Faz 3 anos que eu recebi esse diagnóstico, né? Você vê uma imagem com um tumor e vê uma imagem depois do tratamento sem o tumor, na mesma clínica, com o mesmo médico dando o parecer, é algo que não tem palavras, mesmo que eu queira aqui nesse momento expressar, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir nunca expressar tudo o que eu senti no momento que eu peguei a última radiografia e peguei o PET scan, que é um outro exame, né? Eu fiz a ressonância magnética e o PET scan para confirmar o PET scan e não tinha qualquer lesão mais no meu útero, né? O câncer que eu tive era tão avançado que era inoperável. Eu ainda tenho útero até agora, para vocês terem ideia, não é? Então, ele foi algo que eu passei e às vezes eu acho que eu não passei, porque a luta foi tão grande e você vê a vitória no final, a gente só olha a vitória. Por isso que me emocionou quando eu resgatei aquilo que eu passei. Porque o que eu enxergo hoje é a vitória. E quando eu enxergo a vitória como algo que possa ser um marco para outras pessoas que nesse momento estão enfrentando o câncer. Nesse momento, talvez, várias pessoas estejam escutando essas palavras e estejam no enfrentamento. E às vezes dá vontade de desistir, às vezes você acha que não vai conseguir. Às vezes você vê a montanha tão alta que você acha que não vai nunca conseguir passar por essa montanha, que ela é intransponível, não é? Mas aí tem alguém que chega aqui para dizer para você que sim, você pode transformar uma montanha numa pedra. Já falei, inclusive, isso num depoimento que eu dei no Além da Cura. Você pode transformar uma montanha numa pedra. É a forma com que você enxerga. Porque se você enxergar como montanha, você nunca vai ter a vitória. Mas se você enxergar como uma pedra, você não só vai enxergar a vitória, como você vai poder ajudar outras pessoas a enxergar como uma pedra também, não como montanha. Então, eu vejo hoje que a minha vitória, ela possa ser algo de inspiração para outras pessoas que nesse momento estão vivendo o câncer, estão lutando para ter a sua vitória. E, gente, essa vitória é completamente possível. Ela é viável e real. E a vitória não aconteceu só na minha vida. Várias mulheres estão compartilhando as suas vitórias. As suas lutas podem ser diferentes, mas elas chegaram à vitória. E todo mundo pode chegar. Só é mudar o olhar, a percepção daquilo que está vivendo. É isso que você falou, Kátia, é muito importante, né? Lembrar que cada jornada de enfrentamento ela é única. E que vão ter muitos momentos difíceis, mas que também vão ter momentos que você percebe que tem gente do seu lado te apoiando, que você se sente amada. Vão ter momentos que você se descobre mais forte, que consegue, apesar da autoestima, né, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco, a autoestima, como o câncer mexe, mas também o que você trouxe do autocuidado, né? Quando as mulheres se percebem um pouco vulneráveis, elas procuram se fortalecer e com isso elas acabam sendo maiores do que a pedra ou a montanha, né? Porque Exatamente. conseguem olhar para si próprias. E como foi para você esse momento de autodescoberta, né? Para poder enfrentar? Eu saí do papel de professora para o papel de aluna. Primeira coisa, né? E aí fui buscar informação. Tudo que eu pude buscar de informações, eu fiz. Sem nenhum medo. E, como pesquisadora, articulei as informações e trouxe a meu favor, não é? E assim, foi algo que me mostrou o quanto eu sou forte de verdade. Eu sempre vi minha força, mas enfrentar uma dificuldade foi algo que me fez, que me mostrou o quanto eu sou ainda maior daquilo que eu imaginava. Porque todos nós somos maiores do que aquilo que a gente imagina. Não é? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo, olha, uma pessoa quando tem um filho uma mulher quando tem um filho se transforma numa leoa para proteger sua cria. E isso é a mais pura verdade, não só quando você tem um filho, mas quando você está em qualquer situação, você pode se transformar numa leoa, mesmo achando que nunca vai conseguir.
entende? Então foi nesse sentido que eu trabalhei, para me transformar em algo muito maior que eu sabia que eu poderia ser. E tinha momentos que você esquecia que estavam com câncer? Que momentos eram esses? Quando eu ia dar aula, quando eu saía de casa. Eu tinha todo o direito de pedir uma licença e ficar afastada do meu trabalho, mas eu preferi enfrentar o câncer junto com os meus alunos. Então, eu botei uma peruca, pintei a minha sobrancelha, coloquei um batom, coloquei o salto alto, peguei meu carro e fui trabalhar. E cada dia que eu ia trabalhar, eu estava indo trabalhar por mim e pelos meus alunos. E foi justamente isso que me fez ver que não é me isolando que eu vou conseguir enfrentar. Eu me coloquei numa situação de possibilidade. Eu posso, eu quero, eu vou fazer. Então, isso me ajudou bastante. Sabe, aquele clichê que tem nos ônibus que diz, eu saí hoje por você, era isso que acontecia. Eu saía naquele dia pelos meus alunos e, ao mesmo tempo, por mim mesma. Então, foi algo que contribuiu. Eu só deixei de trabalhar no momento que eu não consegui mesmo, que foi quando eu estava fazendo a radioterapia. E aí eu fazia uma quimioterapia por semana e uma radioterapia todos os dias. Aí o biológico falou mais forte. Foi o único momento que eu me afastei. Pela questão biológica e não pela questão psicológica. Esse afastamento durou quanto tempo? 3 meses. E nesses 3 meses, você tinha algum ritual, alguma atividade que te ajudou? Primeiro, eu tive do lado um anjo chamado Elizabeth, que é a minha comadre e quem cuidou de mim. E também tinha do outro lado o outro anjo, que é o meu marido Cláudio, que também cuidou de mim. Então, eles foram as minhas muletas, eles foram as minhas mãos, meus pés, nesse momento. Então, os meus dias eram ricos com as palhaçadas da Beth. Era ler para conhecer mais sobre o enfrentamento mesmo que eu estava passando e receber os carinhos do meu marido e a força que ele sempre me deu. Sem eles dois, eles foram as 2 pessoas mais próximas, as que estavam comigo, pegando na minha mão, não é? Todos os outros estavam próximos, em pensamento, em energias positivas, ligando todos os dias. Mas as 2 pessoas que pegaram diretamente na minha mão e não me deixaram desistir no final, porque existe sim esse momento, por mais empoderada que a gente esteja, chega um momento que o biológico fala mais forte. Eu não tinha forças, não é? Eu comecei a desenvolver alguns efeitos colaterais da radiação, mas quem pegou na minha mão e não me fez desistir na última semana foi meu marido Cláudio. Então, a eles 2, Cláudio e Elizabeth, eu dedico muito da minha vitória. Que bom ter essas pessoas do seu lado. Além dessas pessoas, você procurou algum apoio psicológico, algum tratamento alternativo, alguma coisa que mexesse assim, com a questão mais espiritual e mesmo o fortalecimento psicológico? Eu tinha o acompanhamento da psicóloga da clínica, mas a gente conversava mais. Era engraçado que uma vez a gente sentou para conversar e ela saiu chorando. Porque ela viu a minha força era tão grande, a minha certeza, a minha fé, a minha certeza da cura era tão grande que ela disse que nunca tinha visto algo parecido, né? Então a gente compartilhava muito de fé. Então, os meus rituais, assim, entre aspas, era continuar lendo muito sobre as coisas boas, sempre buscando leituras edificantes, leituras maravilhosas. Algumas amigas do colégio de aplicação me deram livros. Então, assim, eu procurei, na leitura, né, na alimentação saudável, assim, passar os dias e me ajudar. Né? Então, realmente, fora isso, e aos encontros do Além da Cura, né? Que, assim, era algo muito legal também de fazer. Dessas leituras que você falou, tem alguma especial, assim, que de repente te ensinou alguma coisa, ou que você gostaria mesmo de indicar para outras pessoas? Eu sou espírita. Então, as obras de Chico Xavier foram fundamentais para mim, porque traz muito conforto e traz muita... Não é só a questão da doutrina espírita, é para a gente enquanto ser humano mesmo, sabe? A gente enquanto ser humano, às vezes a gente dá valor a coisas tão pequenas,
E eu já não dava valor antes do câncer. E com o câncer é que a gente vê aquilo que a gente achava que era algo tão importante, é algo tão pequeno, é algo tão diante da grandiosidade do ser humano, daquilo que a gente pode ser, daquilo que a gente pode fazer, da caridade que a gente pode fazer para o outro. Porque é aquilo que eu sempre achei, né? Caridade não é esmola. A caridade é aquilo que você pode fazer, por exemplo, hoje. O que é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos trazendo para pessoas que estão passando por esse momento difícil uma palavra de alento, uma palavra de vitória. Isso também é caridade, né? É uma forma de levar para as pessoas, dizer para as pessoas que elas não precisam se desesperar. Elas só precisam vivenciar um dia a cada dia, um dia de cada vez. E um dia de cada vez você se fortalece. Amanhã o sol vai brilhar de novo, pode ter certeza. E a cada dia que você chega a esse novo sol, agradeça a Deus por estar lá. E vá continuando, né? Então, é um pouco nessa direção que eu vivi os meus dias. Acho que não só quem está passando pelo câncer, né, mas todo mundo viver um dia de cada vez. Isso. É o que deixa a gente mais perto e melhor, né, com a gente mesmo. Kátia, o que você... Assim, ao contar para as pessoas, né, eu imagino que tenha tido algumas pessoas que não conhecem muito sobre a doença e que carregam muitos estigmas, não necessariamente por culpa delas, né, mas acabam falando coisas pra gente que não fazem muito sentido. Você teve que passar por alguma situação assim? Não que eu lembre nesse momento. Assim, um pouco, acho que talvez meus pais, porque foi algo que abalou muito a estrutura psicológica dos meus pais. Eu perdi uma prima muito próxima com câncer, né? E eles, provavelmente, a gente percebia, não na fala, como eu falei, né? No olhar, em alguns gestos, que eles... tinham certo medo, certo receio, justamente por conta do estigma que é a doença, né? E eles, eu senti um pouco disso, mas eles não chegavam a falar. Eu acredito que para me resguardar diante do processo que eu estava vivendo, né? E talvez não ter falado, talvez eles nos sentir. Os outros não, as outras pessoas olhavam para mim e diziam: câncer e Kátia Aquino não combinam. Que legal. E aproveitando também, porque como você falou da sua psicóloga, né, chegou um momento que ela saiu chorando e que você acabou estando ali para consolar ela, da mesma forma que seus pais, né, estando ali com uma pessoa, não, calma, pai, deixa eu te dar uma informação, né, por ser a pessoa que estava de fato imersa, diferente de como estava antes, né, de descobrir o diagnóstico. Você foi uma pessoa que buscou bastante informação para se estruturar diante disso. Mas como é que é, assim, você tá com a doença e ter que consolar as outras pessoas? Porque como eu só enxergava a Vitória, eu passei pelo câncer. Às vezes eu vi o câncer como um outro tratamento comum, assim, um outro tratamento que eu precisava ir para a clínica uma vez por semana para fazer químio e rádio. Então, assim, chegou um momento da minha vida, porque eu passei 1 ano em tratamento, que eu já estava vendo, eu estava vendo aquilo como algo comum e necessário e dentro do histórico, daquilo que foi programado para mim pelos meus médicos, que eu tinha que passar por aquilo. Então, eu procurava mostrar para as pessoas que eu estava fortalecida. Eu procurava mostrar para as pessoas que eu não baixei a cabeça. Eu estava numa guerra. E um guerreiro, ele tem que ser... né, um guerreiro, ele precisa ter força. Então, eu passava muito mais força para as pessoas do que outro tipo de postura. E os meus pais, principalmente, porque eles não têm as informações, né? Eles são pessoas que vivem num mundo que é só deles, eles não chegaram a fazer graduação, né? Eles têm um nível de informação que é muito do mundo que eles vivem, né? Então, eles tinham, assim, um estigma. E se eu passasse uma
uma imagem de uma pessoa que já estava derrotada, eu ia fazer com que eles sofressem ainda mais do que eles estavam sofrendo. Então, eu queria mostrar para as pessoas, e não era fingimento, era algo real na minha vida. Eu sempre me coloquei como uma guerreira e que iria vencer. E essa força eu passei para todos que estavam ao meu lado. Todos que passaram, que acompanharam a minha trajetória, acompanharam a guerreira de cabeça em pé e dizendo, eu vou vencer. E aí, com certeza, é algo que contribui significativamente para o sucesso do tratamento. Helena e Kátia, eu vou interromper vocês um pouquinho, que no próximo bloco a gente continua com o especial Além da Cura. Você está ouvindo Saúde é o Tema, são 12 horas e 43 minutos. A gente faz uma pausa agora e já voltamos na Rádio Universitária Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Paulo André Araújo, dirigente do Movimento Nacional de Luta à Moradia, aqui em Pernambuco. Como vivem atualmente as famílias que não têm o direito à moradia garantido? Elas vivem da forma mais precária, elas vivem como as famílias do Holiday viviam, elas vivem como as famílias dos Coelhos, Beira do Rio, Cox, Santa Amaro, vivem em situação precária. Essa precariedade, ela vem da questão de não ter saneamento, né? Residências dessas não ter banheiro, né? Não ter água potável, certo? A gente se deparou com situações como nas palafitas dos Coelhos, num dia de chuva, você chegar e o telhado da pessoa ter caído e tá tudo destruído. A gente tem uma gama de pessoas que pagam aluguel, um aluguel muito caro. Por outro lado, há uma iniciativa do poder público de custear o chamado auxílio moradia, só que é insuficiente. Então, na verdade, existe uma aflição muito grande. Então, é deplorável. A situação dessas famílias é deplorável. É necessário que o poder público tenha um outro olhar e coloque a moradia como prioridade. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com Saúde é o Tema, que exibe o último episódio do especial Além da Cura, apresentado por Helena Portillo. Hoje fala sobre a experiência de quem viveu com o câncer. Estamos aqui com Kátia Aquino, professora, e ela está compartilhando um pouco da sua experiência no enfrentamento do câncer. E eu queria perguntar, Kátia, quem é Kátia Aquino depois do câncer? Kátia Aquino, depois do câncer, é uma pessoa fortalecida, que acredita que tem uma missão, que é a de mostrar para as outras pessoas as possibilidades reais de um enfrentamento com o pé no chão, não é? Porque nem sempre a vitória ela é o final do tratamento, infelizmente, mas tudo é um processo, não é? É uma Kátia que procura contribuir com a ciência para que outras metodologias possam ser desenvolvidas para ajudar essas mulheres, não é? É uma pessoa que tem uma relação espiritual mais forte, não é? Se eu tinha toda a fé em Deus,
isso aumentou significativamente, não é? Minha relação com Deus é diferente. Descobri a doutrina espírita, não é? Fui auxiliada pela espiritualidade amiga, tá certo? E onde eu passei, não é? E assim, eu tenho certeza que é algo que pode contribuir para o fortalecimento de outras pessoas que estejam passando e pelos familiares que estão acompanhando, porque não é só a questão de quem passa, é a questão de quem vive a situação, não é? E então, assim, a minha relação com a minha família, a minha irmã Fabiana Aquino, ela também foi de fundamental importância nesse processo. Ela me mostrou a doutrina espírita, ela me levou para uma sessão espiritual de cura. Os compartilhamentos com as outras pessoas, elas são de fundamental importância. Então, eu vejo o quanto o social é importante. E aí, hoje, eu procuro levar para conforto para as pessoas que estão por esse enfrentamento. E eu fico feliz quando alguém... Aconteceu, inclusive, a semana passada, né? Quando alguém chega, Kátia, posso falar com você? Não, é porque eu tenho alguém na família que descobriu câncer. Você pode conversar com essa pessoa? Sabe? Então, assim, você acaba virando uma referência boa para esse tipo de coisa, porque essas situações, elas não estão no dia a dia das pessoas, essas situações, elas não estão estampadas no seu trabalho, essas situações acontecem com as pessoas, individualmente, nas suas casas, com as suas famílias, e é algo que está lá. Às vezes a pessoa se esconde, às vezes a pessoa quer se isolar, não é? Então, quando alguém chega para mim e faz, Kátia, alguém da minha família descobriu câncer, você pode conversar com essa pessoa? Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo em poder ajudar outro ser humano. Mesmo que seja com uma palavra amiga, uma palavra de respeito, uma palavra de esperança. É isso que eu me vejo hoje. Kátia Aquino hoje é alguém que melhorou, que se tornou uma pessoa melhor. Que bom. Fico muito feliz que você possa, com a sua história, inspirar e ajudar outras mulheres, porque num momento tão difícil é importante ter outras referências e histórias diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver, né? Que o câncer é um diagnóstico da morte. A gente fala muito isso, mas não é à toa, porque de fato tem pessoas que enxergam dessa forma. Então é sempre bom a gente estar lembrando que não, que existem outras possibilidades, como você está trazendo. E se você pudesse dizer algo para uma mulher que está agora assustada com esse diagnóstico, o que você diria? Eu diria, primeiro, confie em quem vai cuidar de você. Segundo, procure se autoconhecer. Terceiro, tenha fé em Deus. Quarto, nunca baixe a cabeça. E por fim, quinto, transforme a montanha em pedra. Porque só assim você vai poder passar por tudo isso vitoriosa, de cabeça erguida. Seria isso, porque não é uma única coisa que vai salvar alguém. É um conjunto de coisas. Acredite, tenha fé, tenha esperança. Ajude as pessoas a te ajudar. Então, seria não se isole, não ache que você tem uma sentença de morte. Não, ache que você tem um enfrentamento. Arregace as mangas, ajude seu exército a te ajudar e vá em frente. Foi o que eu fiz e é o que eu recomendo para qualquer pessoa nesse momento. Kátia, passar pelo câncer te ajudou a enxergar algo sobre você que você sente que precisava perceber isso? Eu acho que eu já tinha ciência das minhas contribuições, porque eu sempre fui, você foi minha aluna, você sabe disso, eu sempre fui uma professora que fui além da sala de aula, né? Eu sou professora de química, mas não é ensinando reações químicas que a gente forma um cidadão, né? Então a gente precisa, são outras coisas que juntas, né? Existe um funcionamento na formação humana, né? E que não é apenas um conteúdo específico, é algo que vai além. Isso eu já tinha consciência, não é?
Total, tá certo? E hoje, mas me faltava levar essa forma de ver que eu tenho da formação humana dentro da sala de aula com os meus alunos para as pessoas que não fazem parte desse ciclo profissional, as pessoas que estão ao meu lado, os amigos, a família, não é? Então, isso faltava, realmente. Não só acreditar que eu estava fazendo bem ao formar um outro cidadão, mas que eu também posso fazer o bem ao ajudar qualquer cidadão. Certo? Então, eu acho que isso veio para complementar a minha vida quando eu passei por algo tão difícil de passar. Porque falar agora também, depois de ter passado, parece fácil. Mas viver o câncer não é fácil. A primeira coisa que a gente quer é se isolar, a gente quer se esconder, porque a gente se vê derrotado só com o diagnóstico. O diagnóstico, ele tende a nos deixar com a sensação de derrota, como se a gente tivesse passado a vida toda se cuidando e, de repente, não valeu a pena porque apareceu o câncer. Percebe? Então, existe esse sentimento. E aí você pega, ao invés de pegar o diagnóstico como um início, às vezes pega o diagnóstico já como um fim. E aí a mente humana, ela é difícil de compreender porque as pessoas refletem aquilo que vivem, que acreditam, tá certo? Que vivenciam. E aí é aqui está o grande pulo do gato, entre aspas, né? A gente pegar aquele diagnóstico e vê-lo como o início e não como o fim. E acredite, não é fácil para todas as pessoas. Mas uma coisa é certa, quando você passa essa barreira de dificuldade e você enxerga que é capaz de lutar, aí sim, você passou por esse momento, aí o resto flui mais rapidamente, mais facilmente, porque você vai buscar, porque você não se isolou, viu aquilo como o início. Então você vai buscar os seus amigos, você vai buscar a sua família, você vai buscar o autoconhecimento, você vai buscar a reflexão, vai buscar o cuidado e vai conseguir chegar à vitória. É assim que eu percebi, e é assim que eu vejo, e é assim que eu falo para as pessoas que me procuram para ajuda, como uma forma de ajuda. Muito obrigada, Kátia. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de trazer? Eu acho que sintetizando tudo, né, o que a gente falou, eu acho que eu expressei aquilo que vem do mais fundo do meu coração, assim. É aquilo que eu digo, né? É a esperança, é a fé em Deus, é o autocuidado, é o acreditar, é o confiar nas pessoas que estão cuidando de você. É botar um lenço, é botar uma peruca, é colocar um salto, ou é colocar o que você quiser. Mas faça algo por você que te faça feliz, que te faça passar por isso com um mínimo de alegria. Né? Porque se você também ficar encarando tudo com tristeza, as suas vibrações só vão trazer angústia e tristeza. Vibre na vibração da alegria, vibre na vibração da esperança, vibre na vibração do amanhã vai nascer um novo sol para você. Então seria isso que eu gostaria de dizer. Meu nome é Kátia Aquino, sou professora do Colégio de Aplicação e estou à disposição de qualquer pessoa que queira conversar. Estou aqui para ajudar na medida do possível. E é um prazer compartilhar com todos vocês a minha história, a minha vitória, a minha forma de ver o mundo. Muito obrigada, Kátia, por ter aceitado esse convite. Gente, hoje é o último programa do Além da Cura aqui na rádio. Quero aproveitar para convidar todos vocês a nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Você nos encontra como Além da Cura. Também pode procurar o vídeo de Kátia lá, tem 2 vídeos que a gente fez com ela. Eu também acho importante falar que o Além da Cura é um projeto sem fins lucrativos, que sobrevive de doações e de voluntariado. E você pode ajudar fazendo uma doação no nosso site, alemdacura.com, e compartilhando nossas publicações nas redes sociais para ajudar a divulgar o projeto. Gravamos nosso documentário nos 5 continentes e estamos nos preparando para o grande lançamento em 2020. Também quero convidar todos vocês para o nosso evento. Vamos realizar um desfile chamado Elas Vão Além,
é o 3º ano, onde 25 mulheres que enfrentaram câncer vão desfilar com roupas da Refazenda. E o evento é nesse domingo, às 3h da tarde, na Casa Rosada, no bairro do Rosarinho, aqui em Recife. A entrada é colaborativa, com o objetivo de ajudar o projeto, e o valor sugerido é de R$10. Além do desfile, também vamos fazer a exibição do curta Além da Cura Europa, e faremos o lançamento ao vivo com todos vocês, online, desse curta no YouTube. Então, convido toda a família, seus amigos, e se preparem para um domingo emocionante. Antes de me despedir, agradeço todo o apoio e espaço aqui da Rádio Universitária Paulo Freire e também a equipe do Saúde é o Tema, que recebeu a gente tão bem. Você encontra esses 4 programas do especial Além da Cura no YouTube da Rádio Paulo Freire e também no Facebook. E meu convite é: vamos juntos desmistificar o câncer e descobrir um novo olhar sobre a vida. Eu queria agradecer tanto a Kátia por ter vindo hoje e também a Helena por ter feito esse especial com a gente durante todo o mês de outubro, que foi muito bom. Muito obrigada, Helena. E muito bem, gente, esse foi o último episódio do especial Além da Cura, que foi exibido, como eu falei, ao longo do mês de outubro. Como a Helena falou mais cedo, todos os episódios vão estar tanto no Facebook quanto no YouTube da página da Rádio Paulo Freire. Esse foi o Saúde é o Tema de hoje, que foi apresentado por mim, Amanda Mendes. Na produção, Amanda Mendes, Analice Barros e Henrique Jonatas. Nos trabalhos técnicos, Analice Barros e Henrique Jonatas. Toda essa nossa equipe é formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da UFPE, pois a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola. Além disso, esse programa teve a supervisão da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio, que também esteve nas redes sociais ao longo do programa. A música tema do nosso programa é a faixa Teamwork de Scott Holmes. Nós ficamos por aqui, agradecemos pela sua companhia, obrigada e até mais. 12 horas.